Olá, gente. Estamos aqui ao vivo para conversar com vocês um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Muito obrigada aí quem está entrando, Tatiane, Renata. Muito bom vocês estarem por aqui, muito bom mesmo. Então, tô vendo que tem gente que quer fazer perguntas, eu vou deixar no final, vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, né? Para ver no que eu posso ajudar, tá bom? Então, eu vou começando, porque quem entrou aí na hora merece que a gente seja pontual, né? Então, esses dias, hoje especialmente, eu já postei uma frase no meu Instagram que é a seguinte: mas mãe, todo mundo vai. Que a gente ouve muitos filhos falando isso, né? Mas todo mundo vai. E isso é um gatilho mental que eles usam na gente, é o gatilho da prova social. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos num momento justamente o contrário, né? Que nós temos que ficar em casa, os filhos. Provavelmente muitas escolas, algumas já cancelaram, muitas vão cancelar a partir do dia 23, gradual ou totalmente, muitas vão cancelar as aulas. Então é importante que a gente se prepare para esse momento, que não pode ser um momento de tragédia, né? Não pode ser um momento de tragédia onde a gente vai ficar, sabe, reclamando, porque nós vamos ser, nesse momento, gente, nós vamos ser os grandes influencers dos nossos filhos. Você vai ser, você mãe, você pai, o grande influencer, porque você vai mostrar com a sua postura, com a sua maneira de agir, com a sua alegria, com o seu bom humor, com a sua criatividade, você vai mostrar como se enfrenta uma situação difícil. Porque se você ficar, mesmo que não seja para eles, mas mesmo que a gente fique reclamando no ar, né? Que às vezes a gente fica reclamando pro além, falando no telefone, comentando com a mãe, comentando com o irmão, não aguento mais essas crianças dentro de casa, não sei que horas vai acabar isso. Eles vão achar que assim é o jeito de enfrentar uma crise, enfrentar uma situação difícil, né? Então nós temos, e foi engraçado porque justamente esse é o tema da minha Masterclass que eu tô lançando esses dias. E por quê? Que eu tô vendo assim, a gente cria hábitos na nossa vida, hábitos que não são bons, que são nocivos, né? Por exemplo, hábito de reclamar, hábito de gritar, hábito de falar 1000 vezes a mesma coisa, mas da forma que não é a melhor, não é a mais acertada. Então, assim, e mudar o hábito, a gente sabe como é difícil, né? Todo mundo que tenta mudar um hábito arraigado, é uma coisa muito difícil, precisa um certo tempo. Então, o que nós temos que fazer? Esse é o momento onde nós vamos ser obrigados a ficar um pouco mais reclusos, um pouco mais em casa. E nós podemos tentar mudar alguns hábitos e observar que hábitos são esses que estão às vezes, atrapalhando a nossa vida, né? Então, os nossos filhos, por exemplo, eles não vão entrar em férias. Que uma coisa é quando chega o final do ano e os filhos entram em férias, né? Daí começa, o que eu vou fazer? Eles querem, assim, diversão todos os dias, querem ir ao shopping, ao cinema, convidar amigo, tudo isso. Não se trata disso agora. A vida continua, o estudo continua. Cada escola vai ter o seu meio de fazer com que o conteúdo chegue aos alunos, seja online, seja EAD, seja por e-mail, seja por o que for. Então, o estudo vai ter que continuar, as pessoas vão ter que continuar fazendo seus trabalhos, os trabalhos home office, ou enfim, tem gente que não vai poder, que vai ter que sair na rua. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar essa vida de todos os dias normal no mais proveitoso possível, né? Que não seja uma espera para voltar àquele tempo que eu era feliz e não sabia. Eu vejo tantas mães me falam que tem tanta dificuldade com os filhos, com a tecnologia e tudo isso. E agora é um momento bom, não para só usar a tecnologia, vai ter que ter dentro do horário, senta com eles, faz um horário de estudo, horário de acordar, horário de comer, senão o que vai acontecer? Vão ficar de pijama o dia inteiro, não vão trocar de roupa, não vão tomar banho, quando você vê tá às 7 horas da noite ainda estão de pijama, e se bobear você também, né? Então, assim, se levanta, se arruma, sabe assim, vou sair para o trabalho. Então, esse é o primeiro exemplo. Então, a gente não pode viver só de pânico, né? A gente fala, o Evangelho diz, nem só de pão vive o homem, e a gente pode fazer uma analogia falando, nem só de pânico vive o homem. Quer dizer, nós não podemos entrar em pânico e temos que transformar a nossa casa num lugar de muito crescimento, né? Então, cabe a nós pais, né? Mostrar para os nossos filhos como é o comportamento de uma pessoa
que sabe enfrentar os momentos difíceis com bom humor, com esperança, com alegria e com criatividade. E por isso que eu pensei, assim, em algumas palavras, porque isso é uma coisa que fica, né? Depois quando vocês lembrarem, nossa, o que será que a Dorita falou na live? Já não me lembro mais o que ela falou. Por isso a live fica lá 24 horas, vocês podem rever, né? Mas assim, eu pensei em algumas palavras para a gente ter isso em mente. Então a primeira palavra que me veio à cabeça é a palavra serenidade. E não é só a palavra, é a virtude, né? A virtude, essa qualidade da serenidade, que eu sempre falei, quem já me conhece sabe que eu sempre falo, né? Que serenidade é uma virtude chique. É muito chique ser sereno, né? É muito chique uma pessoa que tá com um problemão e consegue manter a elegância e fala pausadamente e procura a solução. Então, e nem sempre essa pessoa somos nós, né? Às vezes a gente, aquela afobação, aquela gritaria. Então a gente tem que procurar cultivar isso, né? Porque a virtude é uma coisa que você vai adquirindo até que se torna uma qualidade sua, né? Então, não se deixar envolver por todas, não precisamos ler todas as notícias que saem sobre o coronavírus em todos os países, quem morreu, quem não morreu, atualização de estatística, isso é para as pessoas que estão envolvidas no sistema de saúde, os profissionais de saúde, as pessoas de governo. Para nós, precisamos de algumas notícias, sim, mas vamos escolher um pouquinho, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos que tomar todas essas medidas de segurança, de lavagem das mãos e de contato físico e tudo isso, né? Nós não podemos perder nem a alegria, nem o bom humor. Não podemos transformar essa situação num momento de crise. Porque pensando bem, gente, estamos todos vivos aqui, né? Nós temos casos e tudo isso, os casos estão sendo tratados. O que nós temos que ajudar com a nossa reclusão? É único e exclusivamente que todas as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo. Porque se todas as pessoas, porque é possível que todos peguemos coronavírus, eu ia falar serenavírus. Serenavírus era bom, né? Coronavírus era, assim, é possível que todos nós peguemos e a gente vai criar imunidade para isso, tudo bem, mas seria muito bom que não fosse na mesma semana. Porque aqueles 20% que precisariam de uma internação hospitalar, de um cuidado, mas eles precisam ter espaço para isso, né? Então é disso que se trata, não é tanto que a gravidade da doença que vai fazer todo mundo morrer, não é isso. Então não fiquem alarmados quando aparecer algum caso na família que a pessoa está com coronavírus, façam aquilo que tem que fazer, mas sem perder a serenidade. É muito importante você, mãe, você, pai, essa serenidade que você vai ter diante dos seus filhos, né? E eles vão perguntar para vocês, o que vai acontecer, e se a gente pegar coronavírus, e se a vovó pegar coronavírus, como que vai ser? Não vai ser nada, vai ser cuidada, vai tomar remédio, né? E assim, simples assim, nós não temos que fazer confusão com isso. Outra palavra que eu pensei que assim que podia servir para vocês, então essa primeira palavra, serenidade, né? Você mãe, você pai, tentar vocês dois também não discutirem. Não é hora de discutir, principalmente na frente dos filhos que vão estar lá. Não discuta, aceite as coisas com mais tranquilidade, né? Conversa separado dos filhos. Mas a segunda palavra, como eu estava dizendo, a segunda palavra é criatividade. Eu, de uns tempos para cá, que eu fiz um curso com o Murilo Gun de criatividade, eu virei fã dessa palavra, porque eu também não tinha uma noção de que criatividade é, como ele fala assim, que a criatividade é uma ferramenta para resolver problemas. Que ela aparece, justamente, a criatividade, ela nasce da procura de uma solução, né? Você tem um problema e acaba nascendo aquela coisa, aquela situação, aquela palavra, acaba nascendo da problemática que você tem em frente. Então, assim, um tempo de crise de qualquer tipo de crise de saúde, crise econômica, crise de todo jeito, é um tempo de criatividade, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia que criatividade é você ficar, assim, olhando para o horizonte, assim, num ambiente muito calmo e que, de repente, vem aquela ideia luminosa que você vai resolver o problema da humanidade. Não tem nada a ver com isso. A criatividade, na verdade, é uma combinação de fatores, é uma combinatividade, eles chamam, Murilo Gun. Por quê? Porque dependendo do repertório que você tem interiormente dentro de você, as suas experiências, as suas leituras, a sua vivência, as suas amizades, o seu trabalho, tudo aquilo que você tem dentro de você, tudo aquilo que você viu, todas as coisas que você viu, soluções, aquilo tudo é um repertório que você tem dentro de você.
Então, na hora do problema, tudo aquilo entra em ebulição e procura uma solução baseado naquele repertório. Então, sei lá, essas coisas todas que nasceram, mochila de rodinha, sei lá, não me vem à cabeça agora uma coisa específica, mas eu me lembrei de mochila de rodinha. Por que alguém inventou fazer mochila de rodinha? Porque via as crianças carregando aquele elefante nas costas e falando, isso aí não vai ser bom para as crianças, e começou a pensar como é que isso podia ser. Então, combinou um carrinho de carregar mala com a mochila e virou uma mochila de rodinha. E quem diz mochila de rodinha diz um monte de outras coisas. Então, nós temos que, nessa época, ser criativos dentro de casa. Vamos aquelas coisas que criativo na hora das refeições, criativo na hora da diversão, criativo na hora do estudo, criativo na hora da leitura, criativos, quer dizer, pensar assim, bom, como eu vou fazer para entreter essas crianças aqui? E pensar, não é só você sentar e jogar um jogo um dia, porque você não aguenta jogar todo dia com as crianças. Você pensa que você vai aguentar? Não vai aguentar. Não está nem habituado a isso. Você não vai todos os dias estudar com os seus filhos se você não está habituado a isso. Você pode propor alguma coisa, mas isso vai ser mais eventual. Agora, você pode ajudar que eles mesmos criem situações, que os mais velhos ajudem os menores, né? Então, pensar com isso, né? Além da serenidade, ficar com isso na cabeça, né? A criatividade, como eu vou fazer. E depois, assim, vamos abastecer o nosso repertório. Na verdade que a gente nunca tem tempo para ler nada e tal, essa é uma hora boa para você ler, fazer anotações, assistir aquele curso online. Outro dia eu estava assistindo um curso online na Espanha, super legal, chama Aprendamos a Amar, é um curso sobre sexualidade, é muito legal, tem muita coisa bacana que a gente pode ouvir, que a gente pode participar, né? Lives, tem tanta gente fazendo tanta coisa tão boa por aí, nós nunca tivemos tantas oportunidades, né, gente? Pensa bem. Depois a terceira palavra, que não é em ordem de importância, claro, isso aqui tudo não é em ordem de importância, mas é que eu fui escrevendo e foi o que saiu assim, né? Que seria a oração. Porque às vezes a gente, pensando em criatividade, a gente pensa assim, vou rezar para que Deus resolva esse problema o quanto antes, para que todos descubram a vacina para o coronavírus e que a gente fique livre desse problema e tudo isso. Deus não age assim. Eu não tô falando que a gente não deve rezar, porque eu sou a primeira de oração diária e eu confio muito na oração e tudo isso. Mas o que faz a oração na nossa vida é que faz a diferença. Deus, ele não resolve o problema dos homens por um único motivo, não é porque ele não possa. Claro que ele pode. Se ele quiser, ele resolve o problema de todo mundo. Em 1 minuto, faz assim e acaba com o coronavírus. Mas por que ele não faz isso? Porque ele nos deu um presente tão importante, tão maravilhoso, que ele não pode, de repente, falar, não, agora não vou dar mais. Vou tirar esse presente de vocês, porque vocês não souberam usar bem. E esse presente chama-se a nossa liberdade, né? Nós somos livres para poder o quê? Amar. Só pode amar quem é livre. Se eu não for livre, eu não posso, ninguém pode me obrigar a amar, porque o amor vem de dentro de mim, né? É uma escolha que eu faço, eu escolho amar as pessoas. Então, por isso, Deus não pode tirar. Agora, o que Deus faz quando eu rezo, quando eu peço ajuda, quando eu recebo os sacramentos? O que Deus faz? Ele pega as três propriedades que a gente tem, aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa inteligência, a nossa vontade, os nossos afetos, ele faz o quê? Na inteligência, ele projeta uma super luz, uma luz sobrenatural, para quê? Para que você enxergue a situação com olhos de longo alcance. É como se pudesse um binóculo com muita luz, que você conseguisse enxergar a grande distância. Então, você que às vezes está assim, presa naquela situaçãozinha, porque meu filho tá com gripe, tá com febre, será que ele tá com coronavírus? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E fica lá rodando em círculo. Quando você reza, o que Deus fala assim? Calma, minha filha, meu filho, calma. O mundo não vai acabar, projeta muita luz e a sua inteligência começa a funcionar de uma forma muito melhor. Então, isso ele faz na nossa inteligência. Depois, outra coisa que Deus faz é na nossa vontade. A nossa vontade é a nossa capacidade de querer, de ir atrás, de pôr a mão na massa, né? Então, o que Deus faz? Ele não põe a mão na massa por nós, mas ele nos dá garra, né? É como se desse um empurrão para que a gente ponha a mão na massa, faça o que tem que fazer, é mudar a rotina, vou mudar a rotina, é estabelecer um horário dentro de casa, vamos estabelecer um horário. Quer dizer, é isso que Deus faz na nossa vida e que faz na nossa vontade, quando a gente pede, porque a gente está deliberadamente dizendo para ele, pode me dar esse empurrão que eu estou pedindo.
E a terceira coisa que Deus faz na oração, quando a gente pede a Deus isso, é purificar os nossos afetos. Por quê? A gente põe afeto, sabe no quê? No celular. Eu estava procurando meu celular, ele estava me gravando aqui. No celular, ai meu celular, se eu perder meu celular. Gente, o celular se perde, mas eu não posso perder, é a minha vida, eu não posso perder o meu coração, eu não posso perder os meus filhos, a minha família, a minha interioridade, o meu caráter. Isso são coisas que eu não posso perder, né? As outras coisas são coisas materiais que são substituíveis. E às vezes a gente põe o nosso afeto, aquele apego a coisas que são passageiras e a gente não percebe. Então, num momento como agora, a gente tem condição de pensar, puxa vida, no que eu estou apegada, né? E pedir para Deus isso, pedir que a Deus purifique isso. Ou senão, por exemplo, outra coisa que a gente pode fazer com os filhos nesse momento, algumas práticas de piedade. Nós estamos no meio da quaresma. Rezar o terço com as crianças, rezar uma dezeninha do terço com as crianças, pôr uma florzinha para Nossa Senhora, contar uma história sobre Jesus, ler um pedacinho da Bíblia das crianças, que são coisas que, às vezes, o tempo que nós temos nos consome e a gente não tem condição de fazer isso. Então, falamos serenidade, criatividade, oração. Agora, uma outra palavra que também é muito oportuna para esse momento de crise, vamos dizer, né? Que chama-se organização. Organização. Como é que tá a sua casa de organização? Eu não sei, a gente sempre pensa assim, não, o dia que eu tiver um tempo, eu vou arrumar essa estante, ou o dia que eu tiver um tempo, eu vou arrumar a minha mesa de cabeceira, ou o dia que eu tiver um tempo, eu vou pegar essas crianças e vou arrumar os brinquedos, ou o dia que eu tiver um tempo, eu vou arrumar essas panelas da cozinha, enfim. E esse dia nunca chega, esse tempo nunca chega, e o tempo passa e você não fez e fica sempre desejando fazer. Agora, talvez a gente tenha um pouquinho desse tempo. Então, vamos fazer uma lista de prioridades. Uma lista de prioridades. Também não precisa faxinar a casa inteira, nem nada disso. Precisam ter uns momentos alegres, gostosos, né? Não sei se alguém de vocês aí toca algum instrumento. Era uma coisa que eu utilizava muito com os meus filhos, tocar violão, tocar piano, eles cantavam, porque sempre gostaram muito de música sertaneja, né? Porque a família toda é meio do interior, assim, então todo mundo gostava, então eu tocava, outro cantava. Coisas que a gente no dia a dia, às vezes realmente a vida corrida não permite fazer isso, né? Então, por exemplo, quem não precisa organizar cardápios, né? Cardápios. Outro dia mesmo eu comprei um livro da Rita Lobo, e que eu tava pensando aqui em casa, por exemplo, agora somos só nós dois para as refeições e tal. E é um livro que é uma cozinha para um, né? Onde ela mostra vários pratos que são rápidos de fazer e que tem um layout bacaninha lá pra gente fazer. Então, quem diz comida para um, diz comida para 10, diz comida para 5, diz comida para 6, né? Parar e pensar nisso. Também faz parte do nosso trabalho profissional isso, faz parte, né? Arrumar uma rouparia, onde às vezes está uma coisa completamente confusa, né? Vamos tentar vamos ser nós mesmas, a nossa personal organizer, né? Que tudo bem, se a gente pode contratar uma pessoa dessa uma vez ou outra, que maravilha, mas a gente tem que manter, né? Tem que manter. Então vamos lá fazer essa organização, né? E depois outra coisa que eu acho bem bacana para esse momento agora é você, nessa organização, você colocar um tempo para a sua leitura, organizar o seu tempo e o tempo das crianças. Não é para você ficar o tempo inteiro com as crianças. As crianças têm que aprender a descobrir e a fazer as coisas um pouco sozinhas. Nós não podemos estar o tempo inteiro junto. Eu não sei se vocês conhecem esses dois livros aqui, ó. É da Catherine Lecuyer, adoro essa autora, por aqui mais para cima para vocês verem. Que fica ao contrário, Educar na Curiosidade e Educar na Realidade. Esses dois livros, eles são de leitura obrigatória. E eu, por exemplo, quando eu leio, deixa eu mostrar para vocês a bagunça que eu faço no livro. Quando eu leio, aqui não está dando para ver. Então, quando eu leio, eu risco, como é que é aqui? Eu risco tudo, vou riscando. A gente tem a sensação, quando a gente sublinha, né, que já vai entrar na cabeça, mas não é isso não. Quando a gente sublinha, na hora que você volta no livro, você tem que voltar muitas vezes no livro, aquilo de repente vai entrando, às vezes eu anoto mesmo para aquilo gravar. E ela fala muito disso, né, de educar na realidade, educar na curiosidade.
tema, a frase, né, o título do livro em espanhol, Educar para el Assombro, que eu acho muito mais bonito que curiosidade. É para o fascínio, para a fascinação, para o encantamento, né? As crianças encantadas. Ela fala muito aqui da história de um menino que pega um caracol e fica encantado de ver aquele bichinho que entra dentro da casquinha, que não sei o quê. Para criança isso aqui é uma coisa, uma descoberta espetacular, né? E às vezes a gente olha e fala, não, larga disso, não, que coisa nojenta. Então acaba com toda a ilusão da criança. Então esse livro nos ajuda a voltar às tintas, areias, águas, brincadeira ao ar livre, subir e descer, trepa-trepa, cachorro, água, piscina, tanque. Eu me lembro que eu tinha aqui em casa um tanque de areia, que era o local mais usado da casa. Todos os carrinhos iam pro tanque de areia, sujava tudo, estragava tudo, muitas vezes. Tem um tratorzinho deles que até hoje eu guardo, porque tá todo assim enferrujadinho de tanto que eles usaram, né? Então, assim, a gente tem que permitir isso, né? Aproveitar as crianças também, assim, nesse tempo, nós estamos falando da organização, né? Organizar o tempo é a coisa mais importante, né? Saber aproveitar bem esse tempo. Senão, gente, é muito fácil a gente cair numa ociosidade e não fazer absolutamente nada. Ficar lá, largando, com a televisão ligada, Netflix. Por exemplo, se você tem filho adolescente ou filho adolescente, sabe, é hora de ver que filmes, que séries que eles estão vendo. Não é só para corrigir, dizer que não pode, não. Mas é hora de ver, de poder comentar calmamente, serenamente, né? Então, assim, também aproveitar para regular esses usos de TV, celular, iPad, Netflix, etc, 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 redes sociais, Instagram, Facebook, todas essas coisas. Facebook, para as crianças, não é muito a praia deles é mais Instagram, né? E depois, assim, a última palavra, vamos ver se vocês estão lembrando, ó, serenidade, criatividade, oração, organização e a quinta palavra, leitura. Leitura, gente, precisamos ler. Mas fala assim, ler o quê? Eu já dei essa ideia aqui desses 2 livros para vocês lerem. Tem um outro livro, esse aqui é um livro de leitura mais espiritual, que chama-se Chamados a Viver. É um livro do Jacques Philippe, que é um autor que eu adoro, ele escreveu vários livros, eu adoro, autor francês. E olha que bonito que ele diz aqui, ó. O que define, ele diz que o homem é um ser essencialmente chamado, né? Então ele diz assim, o que define o homem é a sua capacidade de ouvir a chamada de Deus. Olha que coisa mais bonita, né? Então, eu estava lendo hoje, esses dias, estou relendo esse livro, e é verdade, né? Cada momento da nossa vida é uma chamada. Deus está nos chamando para algo, para crescer em alguma virtude, para extirpar algum defeito, para olhar para uma pessoa que às vezes eu estou todos os dias e não estou reparando que ela precisa da minha ajuda, para pensar em alguma coisa que eu não estou dando devida importância, para fazer coisas boas para as pessoas, porque às vezes a gente fala assim, amar o próximo, a gente tem que especificar mais, o que é amar o próximo, quem é o próximo, como eu demonstro o meu amor, e amar é com obras de serviço. Não é dizer eu amo, e estou sentada aqui na cadeira e estou amando. Não, posso até estar, mas com obras de serviço, né? E o maior serviço que nós podemos prestar, gente, é para a nossa família. E cada vez mais a vida está nos consumindo e não deixando que a gente deixe esse tempo para a família. Então a leitura e o estudo. A gente já, todas vocês são provavelmente mais novos que eu, mas assim, não podemos abandonar o estudo, gente. O estudo é a leitura refletida, a leitura para captar um conteúdo. Então precisa do quê? Precisa ler, reler, anotar, sublinhar, ler de novo. Muitas coisas assim, sabe que às vezes eu faço? Leio em voz alta e gravo, me escuto de novo. Então parece que na hora que eu me escuto, parece que tem coisas que eu tô falando ali que nem eu prestei atenção na hora que eu li, né? Então, assim, e é uma boa, assim, os seus filhos verem que você estuda também. Porque é uma palavra que a gente sempre diz para os filhos, meu filho vai estudar, você já estudou, o que você tem, que prova que você tem, que não sei o quê. E o que a gente diz com isso para os filhos? Que estudar é uma obrigação chata, que ele tem que fazer logo para ficar livre. E será? Gente, o conhecimento é das coisas que mais alegria dá. Eu não sei, cada vez que eu compro um livro novo e que eu começo a ler, parece assim que
é um novo mundo que vai nascendo de dentro de mim, que são coisas sempre novas, porque a leitura, né, a leitura no livro, ela faz com que você cresça muito mais, assim, até que o próprio vídeo, né? A gente está muito viciado com vídeos, mas a leitura é algo fascinante, fascinante. É que os nossos filhos têm uma experiência de leitura muito pobre, muito pobre. Por culpa de quem? Não sei. Não vamos falar no sistema de ensino, nós mesmas, nossas experiências, mas podemos enriquecer isso. Podemos fazer, agora não dá muito para fazer visitas a livrarias, mas eu tenho certeza que você deve ter dentro da sua casa muitos livros. Então faz lá, chama os seus filhos, vamos fazer uma arrumação de livros, vamos fazer aqui na sala um canto de leitura, fazer um momento leitura, onde todo mundo, cada um pega o seu livro todos os dias. Depois do almoço, eu fazia com os meus meninos depois do almoço, quando eles estudavam de manhã, e antes do jantar, quando eles estudavam à tarde. E você pensa que toda vez eles vão falar que ótimo, mamãe, eu queria muito fazer isso? Não, às vezes eles falam, não quero. E depois, sabe uma coisa que é bem legal de fazer, que às vezes a gente não faz? Depois do momento leitura, depois de alguns dias, cada um faz, na hora do momento leitura, ninguém vai ler aquele dia. Aquele dia, cada um vai contar um pouco do seu livro. E não pensem, gente, que esse dia, contar sobre o livro, todo mundo vai falar, ai, que meu livro é ótimo, que a história é essa, não. Um fala assim, detestei o meu livro. O outro fala assim, ai, eu não lembro nada do que eu li e não entendi nada. O outro fala, não, o meu tinha uma história legal, mas eu não tô lembrando direito como é que era. Então, todo mundo vai contando, e às vezes a gente conta alguma história, alguma coisa interessante do livro, e eles vão aprendendo a fazer uma apreciação literária. Porque não é só ler como quem come pipoca vendo cinema, entendeu? Você vai comendo a pipoca, não sabe nem quantas pipocas você comeu. Você é capaz de comer um saco de pipoca sem querer. E você também é capaz de engolir um livro, né? Lendo e sem entender absolutamente, sem reter nada do que está lá, né? Então, assim, organize esses espaços de leitura. Você vai ver como vai ser uma coisa muito gostosa na família. E então, gente, a gente já meio que terminando, eu vou deixar depois se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Mas assim, eu quero que vocês pensem assim, não pensem nessa situação como uma tragédia. Pensem como uma grande oportunidade. Grande oportunidade. O professor Pique, que já faleceu, que era um grande educador, ele dizia assim, nós não temos problemas, nós temos oportunidades. Oportunidades de crescimento, oportunidades de relacionamento, oportunidades de sermos pessoas melhores, né? Então, nós não podemos fazer que aquelas coisas, assim, muitas coisas nós não vamos poder fazer, não vamos poder sair, não vamos poder estar em grandes aglomerações, não vamos poder ir ao cinema, muitas coisas nós não vamos poder fazer, mas em vez da gente se deter no que não vamos fazer, vamos deter nas coisas que nós nem sempre podemos fazer e agora nós vamos ter essa oportunidade. Então, isso vai dar, assim, uma moral para você como educador dentro de casa e os seus filhos acabam imitando, porque é isso que eles imitam mesmo, né? E outra ideia que eu achei interessante, que vocês compartilhem nas redes sociais com as amigas as ideias boas que vocês estão vendo, ou estão vendo nas redes sociais, ou que tiveram. Compartilhem com as pessoas, mandem para mim também vídeos e ideias legais para a gente compartilhar com as pessoas, porque para isso serve, né? Todo mundo tem nas suas redes sociais algumas pessoas que a gente segue e tal, que a gente gosta do conteúdo. Então vamos lá, vamos também fazer uma limpeza no nosso Instagram e ver assim que pessoas realmente estão colaborando com o meu crescimento, com o crescimento dos meus filhos, para não ficar perdendo tempo só para saber um pouco da vida dos outros, né? E vamos aproveitar também, eu estou lançando a Masterclass, que é essa, que nós vamos falar sobre os gatilhos mentais, que é essa ferramenta para realmente, que ajuda também a resolver muita comunicação dentro de casa, e por isso que preciso de uma aula inteira para poder explicar a vocês o que é. E eu estou já fazendo uma pré-inscrição, eu coloquei um link na bio do Instagram, se você quiser fazer já uma pré-inscrição. A pré-inscrição vai dar direito a um bônus, que é o conteúdo de uma outra aula que eu dei sobre estilos educativos, que eu vou disponibilizar para quem fez a pré-inscrição. O lançamento oficial mesmo vai ser no dia 19 de março, e dia 18 de março eu vou fazer uma live com uma convidada especial, onde a gente vai contar um pouco os bastidores disso, como que nasceu essa ideia dos gatilhos mentais. E daí no dia 19 a gente faz o lançamento oficial, né? Então, se vocês quiserem se inscrever, se inscrevam lá na bio, tem o linkzinho para inscrição, e com isso vocês já vão ter direito a esse bônus, que vai ser uma coisa muito legal que a gente vai dar depois da compra. E bom, e vamos terminando por aqui, né? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pessoa aqui, acho que está querendo
perguntar? Deixa eu ver aqui. Não sei. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Senão a gente já vai terminando por aqui e a gente volta no dia 18 para uma live bem gostosa, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo aqui, o que a gente pretende, tá bom? Então, acho que não tem mais ninguém aí pedindo. Eu me proponho a falar sempre no máximo meia hora, porque eu acho que é o tempo que as pessoas aguentam, né? Mais do que isso, deixa eu ver o que é isso aqui, não. Mais do que isso a gente não aguenta. Então, gente, olha, agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero vocês lá na Masterclass, que eu acho que realmente vai ser uma coisa legal. E depois, assim, a gente vai poder, na sequência, comentar aqui no Instagram, nos stories, para que realmente haja um crescimento, né? A minha ideia é fazer com que vocês realmente fiquem uns pais turbinados, né? Que possam dar aos seus filhos o melhor de vocês, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Beijos!